Fala pessoal, meu nome é João, do site Guia da Engenharia, e na videoaula de hoje eu vou explicar sobre os tipos de cimento Portland e suas aplicações. Porém, antes de passar para a parte da explicação, eu quero deixar uma coisa clara. Eu vou trazer uma lista de 10 tipos de cimento Portland e eu vou elencar as situações em que cada um é aplicado. Porém, o meu objetivo é fazer com que você, ao final desse vídeo, não decore essa lista, mas que você desenvolva um senso crítico acerca dos tipos de cimento, ou seja, entender por que determinado cimento funciona de determinada maneira, para que você mesmo tenha a capacidade de escolher na sua obra o tipo de cimento mais adequado, sem ter que ficar recorrendo a uma lista já feita, certo? Então, para que a gente faça isso, antes a gente tem que entender o caminho de fabricação de cimento. Entendendo a fabricação de cimento, a gente vai compreender os tipos de adições que a gente pode fazer e vocês vão ver como vai ficar muito mais fácil diferenciar cada tipo de cimento vendido no mercado hoje, tá certo? Então, basicamente, a gente tem a matéria-prima, que é rocha de calcário e argila. Não se preocupe, eu vou tentar simplificar o máximo possível para vocês. Eventualmente vão aparecer algumas representações químicas ou termos químicos, mas eu vou tentar vou dar o meu máximo para facilitar a assimilação, tá certo? Então, olha só, da rocha de calcário e argila, a gente vai fazer uma mistura e para diminuir o tamanho dessas partículas, a gente vai passar por uma moagem, tá certo? Então, feita essa moagem da rocha de calcário com a lama de argila e a homogeneização dessa mistura, a gente vai levar isso para um forno e essa mistura vai ser aquecida a altas temperaturas, algo em torno de 1400 graus Celsius. E é aqui que surge a parte mais importante da aula de hoje. Desse processo vai resultar o que a gente chama de clinker. Clinker, pessoal, é o elemento base de todos os cimentos no mercado, tá certo? Não interessa se é CP1, se é cimento simples, se é cimento composto, se é cimento de alta resistência inicial, todos possuem clinker, tá certo? Só que esse clinker, quando ele sai do forno, ele sai em grandes torrões, então algo mais ou menos parecido com isso que está na imagem. E então a gente, para chegar naquele cimentinho que a gente conhece, a gente tem que passar por mais um processo de moagem para triturar e tornar um material purulento. Ocorre que durante esse processo de moagem, essa última moagem, é adicionada certa quantidade de gesso a esse clinker. Qual que é a função do gesso nessa adição? O clinker, por si só, ele tem um tempo de pega muito rápido. Então o gesso ele vai servir para retardar esse tempo de pega no cimento, tá certo? Então, feito isso, a gente tem o nosso cimento. E olha só, pessoal, como é interessante isso. Conhecendo o caminho de fabricação do cimento, a gente vai entender grande parte daquilo que é trazido na NBR, na norma. Então, olha só como a norma é complexa para quem não tem o conhecimento fundamental acerca desse tema. A norma simplesmente define cimento da seguinte maneira. Cimento é o ligante hidráulico obtido pela moagem do clinker Portland ao qual se adiciona durante a fabricação a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio e adições de minerais nos teores estabelecidos na NBR 16.697. Cara, isso aqui é muito chato se você está pegando a primeira vez. Então, o que a norma está fazendo? Ela basicamente está descrevendo isso aqui, que eu expliquei para vocês, o caminho do cimento. Olha só. Cimento, é o ligante hidráulico obtido pela moagem do clinker, ao qual se adiciona durante a fabricação a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio, a gipsita. Vamos falar gesso para ficar mais simples, tá? Assimilação. Gipsita. Então, basicamente, a NBR está descrevendo para a gente o processo de fabricação de cimento. Quer ver mais uma coisa? Olha a definição de clinker que a NBR traz. Clinker é o produto intermediário da fabricação de cimento Portland, constituído em sua maior parte de silicato de cálcio com propriedades hidráulicas e que se obtém pela queima a altas temperaturas de misturas convenientemente moídas e dosadas de materiais calcários argilosos. Gente, é basicamente isso aqui. Ele está falando que clinker é o material intermediário do processo de fabricação de cimento obtido pela moagem do calcário e argila. Então, olha só, entendendo o caminho, você entende a definição que traz a norma, tá certo? Na verdade, você nem precisa ficar recorrendo à definição da norma. Então, como eu falei para vocês, o clinker, ele é o produto base, o material base de todo tipo de cimento Portland. Então, basicamente, o que vai diferenciar o cimento será a proporção de clinker e gesso e adições feitas a esse cimento. Então, existem basicamente 3 adições ao cimento. Existe a adição de pozolano, a adição de escória granulada de alto forno e a adição de filler. Então, até agora, só para fazer um resumo, eu vou falar para vocês quais são os materiais mais importantes que você tem que guardar na cabeça. São 4.
clinker, pozolana, escória e filler. Coloca o gesso aí também. Sabendo para que funciona cada um desses, sabendo a função de cada um desses, você vai compreender de cara a diferença entre cada tipo de cimento, sem precisar ficar decorando. Então vamos lá. Pozolana serve, né, para conferir maior impermeabilidade aos cimentos e argamassas. Trabalhabilidade, diminui o calor de hidratação, confere certa resistência aos ataques por água sulfatada, águas do mar, diminui os riscos de reação álcali agregado e a eflorescência por percolação. Escória de alto forno. Escória de alto forno. Tem a função, né, de melhorar a durabilidade do cimento, oferecer maior resistência final, boa impermeabilidade e reduzir o calor de hidratação. E o filler, reduzir os vazios, melhorar a plasticidade e a trabalhabilidade do cimento. Então, olha só, uma coisa interessante que eu quero falar aqui, antes de proceder, é que a escória e a pozolana basicamente vão servir para o mesmo fim. Quais são os principais fins que a gente tem que saber da pozolana e da escória? Reduzir calor de hidratação, aumentar a resistência a sulfatos, né? Diminuir o tempo de pega e dar maior impermeabilidade. Então, tanto a escória como a pozolana vão poder fornecer essa propriedade ao cimento. Então, são bem parecidos esses dois, tá certo? E qual que é a real importância de reduzir o calor de hidratação? Pessoal, é assim, calor de hidratação é a quantidade de calor liberada na reação de hidratação do cimento, tá certo? Geralmente ele é medido em joule por grama ou caloria por grama, ou seja, é medido em quantidade de energia, quantidade de calor liberado por unidade de massa. Isso significa que quanto maior for a massa de cimento reagindo, maior será o calor de hidratação. Qual que é o problema disso? Isso pode gerar fissuras no seu concreto. Então, adicionando escória ou pozolana, a gente reduz esse calor de hidratação. Então, olha só, a gente reduz o calor de hidratação, diminui a velocidade de reação, por consequência, vai diminuir o tempo de pega, tá certo? Além disso, né, quando a gente reduz a velocidade de hidratação, né, que é reduzindo o calor de hidratação, vai também reduzir a resistência inicial do concreto. Então, por isso que quando a gente vai ver mais na frente, quando tem cimento que tem ou pozolana ou escória granulada de alto forno, a resistência inicial deles é menor nos primeiros dias, porque justamente demora esse tempo de pega, tá certo? Então fixe isso na cabeça. Pozolana e escória, basicamente tem a mesma finalidade, e a principal delas é impermeabilidade, resistência ao sulfato e reduzir o calor de hidratação. Essa é a principal propriedade que vocês têm que ter em mente. E o filler, né, vai auxiliar na trabalhabilidade. Então, para que a gente tenha uma visão geral sobre os tipos de cimento, olha só. Eu tenho aqui 6, 7, 8. Eu tenho 8 cimentos aqui. Todos são compostos por esses elementos que eu falei. Clinker, gesso, pozolana, escória e filler. Todos possuem em sua composição pelo menos alguns desses, tá certo? Não vai muito além disso. Então, basicamente, no mercado, né, tem cimento Portland comum, que é designado pela letra CP1. O cimento Portland comum, ele pode ser comum ou comum com adição. E aqui tem uma coisa interessante, tá, pessoal? Esse cimento aqui, ele é basicamente formado por clinker. Ele não tem muitas adições nele, tá? Ele não tem pozolana, escória nem filler. Ele é basicamente clinker puro. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, por usar muito clinker na sua composição, o seu custo de produção é muito alto. Além disso, né, ele também não oferece tantas vantagens como os demais cimentos. Por isso que o cimento Portland CP1 ele não está sendo mais fabricado assim. É muito difícil você encontrar no mercado. Pelo menos aqui na região, a gente não encontra mais o CP1. A gente só encontra do CP2 para frente, tá certo? Vamos lá. O que é o cimento composto? Basicamente, ele é um upgrade do cimento comum. Ele é uma melhora no cimento comum. Você tem lá clinker e gesso, que tinha aqui no cimento comum, porém, você faz adições. Olha, pessoal, você coloca pelo menos um desses três aqui. E cada adição vai dar um cimento diferente. Ó. Se eu coloco pozolana, eu tenho um cimento. Se eu coloco escória, eu tenho outro cimento. Se eu coloco filler, eu tenho outro cimento. Então, olha só. CP2E, né, que é o cimento com adição de escória granulada. Essa letrazinha E representa escória. CP2E, com adição de pozolana. O Z é de pozolana. E CP2F é o cimento Portland composto com adição de filler. Relaxa que isso aqui a gente vai entender melhor à frente, tá bom? Essas designações. Então, F de filler, Z de pozolana, E de escória. Então,
é a mesma coisa do cimento 1, só que com adições. O cimento 3 é um cimento composto, né? É um cimento de alto forno, perdão, com até 70% de escória granulada de alto forno. Já o cimento CP4, que é o cimento pozzolânico, ele tem até 50% de pozzolano, e o cimento CP5, né, de alta resistência inicial, ele tem sua composição cerca de 95% a 100% feito de clinker. Ou seja, assim como o cimento comum, o cimento CP5 ele também é só clinker. Só que ele tem diferenças que o fazem ser mais vantajoso no mercado do que o CP1, tá certo? Então olha só que interessante. Todos partem do mesmo princípio, que é o clinker, e só muda a adição, ou seja, só mudam esses três fatores aqui. Então a partir disso aqui, a gente vai entender melhor a função de cada cimento. Antes disso, vamos passar para a designação. Os cimentos Portland são designados por seu tipo, correspondendo às adições e propriedades essenciais. Ou seja, basicamente está falando o seguinte: o cimento Portland é feito de clinker. O que vai mudar é a adição que é feita. Se a gente coloca pozzolano, se a gente coloca escória granulada de alto forno, ou se a gente coloca filler. A identificação é feita por siglas seguidas de sua classe de resistência, acrescidas do sufixo RS e BC quando aplicáveis. Então o que está sendo explicado aqui é como vai ser representado o cimento, né, o tipo de cimento, quando você for comprar dentro daquele saco de 50 kg. Então assim, quando você vai adquirir um cimento naquele saco de 50 kg, lá na frente do cimento vai estar escrito isso aqui, algo parecido com isso. E o que isso aqui significa? Significa que eu tenho um cimento Portland composto, tipo 2, né? O que significa o E? O E significa com adição de escória, e o 32 seria o que? A classe de resistência, ou seja, ele tem uma resistência à compressão de 32 MPa aos 28 dias, certo? Então todos os cimentos que a gente viu anteriormente, praticamente todos, seguem esse padrão de designação, tá certo? O nome do cimento, né? Cimento Portland, o tipo de cimento, o tipo de adição e a resistência dele. E praticamente todas as resistências são dadas aos 28 dias de idade. Só tem uma exceção, tá certo? Que é essa aqui, a do CP5. Então, mais uma vez, né? CP significa cimento Portland, o 5 indica o tipo dele, né? Que é o cimento de alta resistência inicial, que é o ARI, e o RS significa que ele é resistente a sulfatos, né? Que é essa adição aqui. Só que a única diferença para os outros é que a resistência à compressão dele aos 7 dias de idade é dada aos 7 dias de idade, né? Ou seja, 34 MPa, passando desse valor ao longo do dia, ao longo dos outros dias. Então, enquanto os outros cimentos são aos 28 dias, o CP5 é aos 7 dias de idade, tá certo? Então vamos lá passar para a parte que realmente importa. Os tipos de cimento Portland. Então vamos lá. Então vamos começar, né, com o cimento Portland simples, que eu já falei para vocês. É o produto constituído em sua maior parte de silicato de cálcio com propriedades hidráulicas. Ou seja, é basicamente clinker e gesso. O CP1 foi o que eu falei, o CP1 é basicamente clinker mais gesso, apenas. E o CP1S, por sua vez, conta com a adição de 1% a 5% de material pozzolânico. Qual que é a função da pozzolânica? Diminuir o calor de hidratação, que vai também diminuir o tempo de pega, certo? Mesma coisa do gesso. Pode ser usado quando não são exigidas propriedades especiais do cimento. Então, quando que a gente pode utilizar cimento Portland simples, ou seja, o CP1? Em construções de concreto em geral. Quando não há exposição a agentes agressivos, como exposição a sulfatos, águas subterrâneas, esgotos, água do mar. E, olha só, por utilizar muito clinker, o seu custo de produção é elevado e por isso ele é pouco fabricado. Então, basicamente, se você quiser utilizar o seu CP1 e se você encontrar no mercado, tá? Você pode usar para qualquer tipo de obra, desde que não tenha, né, nenhuma exposição a agente agressivo, exposição a sulfato, água subterrânea, esgoto, água não. É algo bem genérico. E as classes de resistência, né, são de 25 MPa, 32 MPa e 40 MPa. Agora a gente passa para o cimento Portland composto. Como eu falei para vocês, cimento Portland composto basicamente é o cimento CP1 com adições, tá certo? Então vamos à primeira adição, né? Se a gente fizer a adição de filler. Então o CP2F. Esse tipo de cimento é um cimento composto constituído de 90% a 94% de clinker. Ainda assim, a proporção de clinker é muito alta.
e de 6 a 10% de material carbonático. Quando a norma fala material carbonático, ela está se referindo a filler. Lembra para que serve o filler? Conferir trabalhabilidade, né, plasticidade o seu cimento. Por isso que ele pode ser empregado, né, em obras de concreto armado, argamassa de assentamento, argamassa de revestimento, concreto simples, argamassa armada, pisos e pavimentos, todos em meio não agressivo, ou seja, de aplicação geral. Por que em meio não agressivo? Porque o filler ele não tem aquela propriedade, né, de resistência ao ataque sulfato. Quais são os dois materiais, as duas adições que têm essa propriedade? Seria a pozolano e a escória. Como a gente está falando de filler, a gente pode empregar em qualquer situação para conferir uma maior trabalhabilidade, porém, desde que não seja um meio agressivo. Continuando, a gente tem o cimento composto com escória, CP2E. Olha só, o CP2E, vamos reforçar isso aqui? Ao invés de falar simplesmente a sigla, vamos reforçar? O cimento Portland composto com adição de escória é um tipo de cimento usado quando há necessidade de que as estruturas tenham um desprendimento de calor moderadamente lento, ou seja, calor de hidratação, ou que possam ser atacados por sulfato. Então, basicamente, está falando o seguinte: a função da escória. Lembra que eu falei que pozolano e escória basicamente têm as mesmas funções? Então, olha só. Reduzir o calor de hidratação. O que você vai fazer? Consequentemente, a gente tem um menor calor, um menor tempo de pega e resistência ao ataque de sulfatos. Como a proporção de clean de escória é muito baixa, então esse desprendimento é moderadamente lento. Então, o cimento Portland composto com adição de escória é constituído de 94% a 66% de clinker e gesso, e a adição que é feita de escória é na proporção de 6% a 34%, tá certo? Qual é a aplicação desse tipo de cimento? Ele é recomendado em estruturas que necessitem de um desprendimento de calor moderadamente lento, bem como em estruturas que possam ser atacadas por sulfato. É basicamente aplicado em obras de pequeno porte. Então, mais uma vez, um cimento de aplicação geral, só que diferentemente do CP2F, que é a condição de filler, esse aqui já pode ser utilizado, né, em situações que possa haver ataques de sulfato, certo? Continuando, cimento Portland composto com pozolano, ou seja, CP2Z. O cimento Portland composto com adição de pozolana contém de 6% a 14% de pozolano. E qual é a função da pozolana? Garantindo maior impermeabilidade e durabilidade ao concreto produzido com esse tipo de cimento. Assim como os demais cimentos Portland composto, é bastante empregado em obras de pequeno porte. Então, olha só, além dessa maior permeabilidade e maior durabilidade, a gente também pode falar, né, que ele também tem certa resistência aos ataques de sulfato e desprendimento de calor moderadamente lento, certo? Tanto é que olha as aplicações que ele pode ter. Ele pode ser bastante empregado em obras marítimas, industriais e subterrâneas. Obras com presença de água, pré-moldados, concreto protendido, concreto simples e argamassa. Olha só, embora eu tenha colocado concreto protendido aqui, ele não é tão ideal assim para ser utilizado em concreto protendido, tá certo? Por quê? Porque eu falei que a pozolana, ela reduz o calor de hidratação, né? Ou seja, reduz o tempo de pega. Se ela reduz o tempo de pega, isso significa que a resistência inicial do concreto feito com esse tipo de cimento seria lenta seria pequena nos primeiros dias. Para um concreto protendido, a gente precisa de uma resistência inicial alta, tá certo? Por isso que para concreto protendido é mais ideal a gente utilizar um cimento Portland de alta resistência inicial, que a gente vai ver mais à frente, certo? Então aqui eu trouxe, né, só um comparativo de um gráfico que eu tirei da norma. Então eu tenho aqui todos os tipos de cimento Portland composto. Como eu só tenho 3 adições básicas, eu só posso ter 3 cimentos Portland composto, tá certo? Isso aqui eu estou falando para fixação, tá, pessoal? Então tenho CP2E com adição de escória, CP2E com adição de pozolana e CP2F com filler. E olha só, todos são constituídos por clinker e gesso. O que vai mudar é o tipo de adição. Se eu adiciono escória, eu vou ter um CP2E. Se eu adiciono pozolano, CP2Z. Se eu adiciono filler, eu vou ter CP2F. E vamos lá, revisando. Função da escória: aumentar a permeabilidade, durabilidade, diminuir o calor de hidratação e resistência a ataques de sulfatos. Pozolano, posso colocar as mesmas propriedades, tá certo? E filler vai dar maior trabalhabilidade. Quando que eu não posso utilizar?
onde tiverem meios agressivos, tá certo? Porque o filler não tem essa propriedade, quem tem a escória granulada de alto forno ou pozolano. Continuando, né? CP3, que é o cimento Portland de alto forno. Como está falando em alto forno, é porque ele tem na sua composição escória granulada de alto forno. Então, olha só, o CP3 ele contém a adição de 35 a 70% de escória. Olha só que diferença. No CP2, cimento comum, o clinker e gesso eles ocupavam quase 100% da constituição do material. E a escória aqui, ó, o máximo era 34%. No CP3, praticamente a maior parte do cimento vai ser feito de adição. Tá certo? Então essa que é a maior diferença. Ele vai de 35 a 70%. Gente, é muita escória. O que lhe confere, né, misturas onde é empregada uma maior impermeabilidade e durabilidade. Olha como é sempre a mesma coisa, pessoal. Escória serve para quê? Maior impermeabilidade e durabilidade. Resistência ao sulfato e a expansão além do baixo calor de hidratação. Então ele é particularmente mais vantajoso, né, em obras de grande porte ou para peças de grandes dimensões. Por que isso? Justamente por causa desse baixo calor de hidratação. E como a gente tem uma proporção elevada de escória, então a gente vai ter um calor de hidratação muito mais lento, muito mais baixo, perdão, que vai conferir um calor de hidratação bem menor, que vai conferir um tempo de pega bem menor, que também vai conferir uma velocidade de reação menor. Ou seja, lembre que eu falei que calor de hidratação é quantidade de energia por quantidade de massa. Se eu tenho obras que usam muito cimento, elas vão liberar muito calor de hidratação. Por isso que o que eu quero em obras de barragem, por exemplo, que a gente vai utilizar um grande volume de concreto, o que eu vou buscar é tentar reduzir esse calor de hidratação para justamente evitar as fissuras. Então olha só, aplicações, condições de alta agressividade, né? Por que alta agressividade? Porque eu estou falando de escória de alto forno. Ela tem resistência a sulfatos, tais como barragens, obras submersas, fundações e esgotos fluentes. Qual que é a diferença desse aqui para o CP2E? A diferença é que esse aqui é mais voltado para grandes volumes, tá certo? Mas olha só, a função é basicamente a mesma. Ele é aplicado em alta agressividade, né? Concretos com agregados reativos, pavimentação de estradas, pistas, aeroportos, inclusive em argamassa de assentamento e revestimento. Também ele pode ser utilizado para obras comuns, tá certo? Estruturas de concreto armado, concreto projetado, rolado, etc. Como que a norma define o CP3? Definições, né? Aglomerante hidráulico obtido pela mistura homogênea de clinker Portland e escória granulada de alto forno, moídos em conjunto ou separadamente. Basicamente é clinker gesso mais escória. Olha como é interessante saber o processo de fabricação para conhecer todo o cimento, todos os tipos de cimento. E o segundo item, durante a moagem é permitido adicionar uma ou mais formas de sulfato de cálcio e materiais carbonáticos no teor especificado. O que é um material carbonático? É filler. Então, qual que é a outra diferença? É que, diferentemente do CP2E, eu posso ter uma adição de material carbonático. O CP2E ele era simplesmente clinker e gesso e material. Na verdade, aqui não é pozolânico, tá, pessoal? É escória, tá certo? A proporção de escória é de 35 a 70%. Então, desconsidera esse pozolânico aqui. Partindo, cimento, Portland pozolânico, CP4. É um aglomerante hidráulico obtido pela mistura homogênea de clinker Portland e materiais pozolânicos. Vê como é sempre a mesma lógica. Clinker Portland e adição. Nesse caso, a adição é de pozolânico. Então, o teor de material pozolânico seco deve estar compreendido entre 15% a 50% da massa total de aglomerante. Qual que é a função do pozolânico? Da pozolana? Esse teor confere alta impermeabilidade, durabilidade de mistura, proporcionando estabilidade no uso com agregados reativos, né? E em ambientes de ataques ácido, como por exemplo sulfato. Basicamente é a mesma função de todos. Então o que vocês têm que fixar na mente de vocês? Quais são as 3 adições e para que serve cada uma? Então, quando que eu vou utilizar o CP4? Eu posso utilizar tanto em obras normais, como eu também posso utilizar em obras expostas à ação de águas correntes e ambientes agressivos. Ainda pode ser empregado, né, em obras correntes para argamassa, concreto simples e armado.
Então, não é porque um cimento é diferente do outro que eles não podem ser aplicados na mesma situação, tá bom? Definição da norma. É o aglomerante hidráulico obtido pela mistura homogênea de clinker, portland e materiais pozolânicos moídos em conjunto ou em separado. Então é sempre isso: clinker mais gesso mais adição, clinker mais gesso mais adição. Durante a moagem é permitido adicionar uma ou mais formas de sulfato de cálcio e materiais carbonáticos, mais uma vez, filler, no teor especificado. Então a gente tem isso aqui. E esse aqui é diferente dos outros. Os demais concretos, né, os cimentos Portland, eles têm 3 classes de resistência, que é 25, 32 e 40. O CP4 só tem 25 e 32. Então olha só a composição dele: material pozolânico de 15 a 50%. Então, a diferença desse aqui para os cimentos compostos é que as adições ocupam grande parte da composição do material. Aqui é só um comparativo, né, entre eles. A CP3 e CP4, a gente tem 35% a 70% de escória no alto forno, no cimento Portland de alto forno, CP3, e de 15% a 50% de material pozolânico no cimento Portland pozolânico, ou seja, CP4. Podendo, né, ser adicionado material carbonático, mais uma vez, filler. Para que serve o filler? Conferir trabalhabilidade a esses cimentos. E olha só, qual é a diferença da escória para pozolano, do cimento que tem escória para o cimento que tem pozolano? A diferença é simples. A escória, por si só, ela consegue reagir com a água. Diferentemente da pozolana. A pozolana ela não reage diretamente com a água, ela tem que utilizar outro componente para poder fazer essa reação. Então é por isso que a gente não tem como obter quantidades maiores de pozolano, porque a gente tem sempre que equilibrar com clinker, tá certo? Então é por isso que a escória no lado ela vai ter algumas vantagens maiores no que tange ao calor de hidratação, redução do calor de hidratação, porque a gente vai conseguir utilizar mais escória no cimento CP3 do que a proporção de pozolano para o cimento CP4. Então olha só, a reação da pozolana nos cimentos só vai acontecer se da pozolana. Além da água, os materiais pozolânicos moídos em grãos finíssimos também forem colocados em presença de clinker. Então, eu tenho sempre que equilibrar a quantidade de pozolano com a quantidade de clinker. E é por esse motivo, né, que a adição de materiais pozolânicos ao clinker moído com gesso é perfeitamente viável até um determinado limite. Esse limite aqui que a NBR traz é de 50%. Em contrapartida, né, a escória pode ir até a 70%. Então essa é uma diferença básica. Por fim, a gente tem o cimento Portland CP5, né, o de alta resistência inicial. Ao reagir com a água, o CP5, Ari, né, confere alta resistência inicial em um curto intervalo de tempo, em razão da sua alta reatividade nas primeiras horas de aplicação. Aqui a hidratação ocorre de maneira rápida. Por quê, pessoal? Assim, as misturas preparadas com CP5, né, elas exigem mais água para a obtenção da mesma consistência dos outros cimentos, podendo endurecer rapidamente se não for bem curado, né, porque quanto maior o módulo de finura, maior a quantidade de água necessária para manter a relação água-cimento. E qual que é o problema do cimento CP5? Sem o devido controle, pode resultar em manifestações patológicas por conta da retração pela secagem rápida, fazendo com que surjam trincas. Então, esse cimento ele reage muito mais rápido. E se a gente não cuidar, né, nesse processo de secagem rápida do cimento, a sua estrutura, o seu elemento, pode ter retração. Ou seja, vão existir fissuras nesse cimento se não forem, na mistura feita por esse cimento, se não for bem cuidada. Então olha só, ele é recomendado na fabricação de peças de concreto, como por exemplo, concreto pré-moldado, blocos, ou onde seja necessário de forma rápida. Por quê? Porque esse cimento ele atinge valores de resistência à compressão muito mais rápido. Coisa em torno de, por exemplo, em um dia, a norma diz que esse cimento já é para ter atingido 14 MPa. Em 3 dias, esse cimento, a mistura feita com ele, né, já é para atingir 24 MPa. E em 7 dias vai atingir 34 MPa. Assim, torna-se dispensável em aplicações corriqueiras como revestimento e alvenaria de obra. Por que é dispensável? Porque justamente é um cimento que vai reagir rápido, então pode surgir fissuras no seu revestimento. Então ele não é tão recomendado assim
para essas aplicações mais rápidas, mais corriqueiras. E olha só a definição da norma: aglomerante hidráulico que atende às exigências de alta resistência inicial obtido pela moagem de clinker Portland, constituído em sua maior parte de silicato de cálcio hidráulico, ou seja, gesso, ao qual se adiciona durante a operação a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Aqui é o clinker e aqui é o gesso. Durante a moagem é permitido adicionar a essa mistura materiais carbonáticos no teor especificado. Então, pessoal, vê uma coisa interessante. Tanto aqui, na verdade, era para ser CP5, tá? Tanto o CP5 como o CP1, cimento Portland comum, eles possuem basicamente a mesma proporção de clinker, tá? A diferença é que esse aqui possui até mais. Então, qual que é a diferença do cimento Portland 5 para o cimento Portland 1? A diferença é justamente o seu processo de dosagem e produção de clinker. As alterações de dosagem de calcário e argila, né, na produção do clinker garante que o CP5 de alta resistência inicial tem uma resistência inicial de concreto maior, podendo atingir em torno de 34, né, aos 7 dias. Então, basicamente, a constituição do cimento de alta resistência inicial e do cimento comum é a mesma. A diferença é que o cimento comum, o cimento 5, né, ele é mais fino e a proporção é diferente. A proporção de argila e gesso é diferente da proporção do cimento CP1, tá certo? Inclusive, por ser basicamente clinker, ele também é muito caro. Então vamos lá, tipos especiais. Agora só dar uma passada geral sobre os tipos especiais de cimento. Cimento Portland resistente a sulfatos, né, CPRS. Ou seja, durante a moagem são permitidas adições a essa mistura de escórias granuladas de alto forno ou materiais pozulânicos. Por que eu vou colocar escória ou material pozulânico? Porque eu estou procurando um cimento que seja resistente a sulfato. E essa resistência eu consigo tanto com pozulano como com a escória granulada de alto forno. Ou materiais carbonáticos, ou seja, filler, que é para dar uma maior trabalhabilidade. A função dele é oferecer resistência aos meios sulfatados. Quando que eu posso aplicar um cimento que tenha o sufixo de resistência ao sulfato? Eu posso utilizar ele em concretos submetidos ao ataque de meios agressivos, como estações de tratamento de água e redes de esgoto de águas servidas ou industriais, obras em regiões litorâneas, subterrâneas e marítimas e em alguns tipos de solo. Depois a gente tem o cimento Portland branco, CPB. Possui como principal característica a coloração branca em razão das matérias-primas adotadas, que é o caule e no lugar da argila. Pode ser do tipo estrutural, utilizado para fins arquitetônicos, ou seja, simplesmente para ser branco, ou não estrutural, utilizado, né, para rejuntamento de azulejos e aplicações não estruturais, obviamente. E a gente também tem o cimento Portland de baixo calor de hidratação. Como o próprio nome fala, né, ele tem a propriedade de retardar o desprendimento de calor em peças de grande massa de concreto. A mesma função do CP3, evitando o aparecimento de fissuras de origem térmica devido ao calor desenvolvido durante a hidratação do cimento. Então, um exemplo desse tipo de cimento é o CP332BC, ou seja, cimento Portland 3, que indica que ele tem a escória de alto forno, né? Cimento Portland de alto forno 32 MPa, com sufixo, né, de baixo calor de hidratação. Por fim, tem uma questãozinha aqui que diz: você está responsável pelo acompanhamento da execução de revestimento em alvenaria de uma obra. A edificação é considerada de pequeno porte, portanto, sem grandes riscos quanto ao seu equilíbrio. Quais cimentos Portland relacionados abaixo você não recomendaria para o serviço em questão? Então, pessoal, vou fazer o seguinte: como esse vídeo aqui já está muito comprido, eu vou dedicar um vídeo inteiro só para resolução de exercícios, tá certo? Esse aqui, inclusive. Então, eu vou fazer o seguinte: vou deixar você pensando para resolver e qual cimento você utilizaria para dar sua justificativa, e no próximo vídeo eu resolvo essa questão, tá certo? E se você tem alguma dúvida ou sugestão para vídeos futuros, deixa no comentário que eu vou dar uma lida, tá certo? Grande abraço!